Boa noite, que alegria! Olá, amigos! Olá, irmãos da Igreja Batista Calvário, bem-vindos a estas redes sociais, o Facebook, o nosso Instagram. É um prazer muito grande para a nossa igreja ter vocês junto conosco, participando desse culto no lar. Ele é um culto de oração. Toda terça-feira, nossa igreja se reúne às 19h30 para cultuarmos ao nosso coração, né? E aqui nesse culto nós temos os momentos de intercessão. Intercessão, a oração intercessória é aquela quando nos unimos para orar a favor de outrem. E continuaremos então em oração por nossa nação. Ela precisa realmente de que as igrejas estejam unidas, intercedendo a favor do nosso país. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus nos orienta a isso, né? Diz o texto em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, se desviar do seu mau caminho, eu virei do céu e perdoarei a sua terra. Então, o Senhor está realmente disposto, Ele está pronto. Deus é Deus soberano que nunca dorme, né? Porque Ele está sempre preparado, né, para agir a favor do nosso povo. Mas tem ações nossas, né? Humilhar e orar, buscar a sua face, se desviar do seu mau caminho, e aí vem a resposta de Deus, né? Ele virá, Ele vai sarar a terra e vai perdoar os pecados. Então, todos que são chamados pelo nome do Senhor precisam seguir essa direção. Clamar é o papel da igreja hoje. E nós temos de forma muito especial um motivo de oração, é a favor do pastor Sócrates. Ele é o nosso secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele se encontra em estado instável, né, de recuperação da sua saúde. Informações que nos vieram por meio da irmã Lúcia, sua esposa, pedindo que continuemos a orar pela sua vida, pelas boas reações, né, que ele precisa ter, né? Os médicos estão achando isso, né, acompanhando e percebendo que há uma boa melhora no seu estado. E nós cremos que Deus é bom e poderoso para fazer infinitamente mais, e certamente, né, agirá a favor desse nosso querido irmão da convenção, nosso secretário executivo. Então nós vamos ter esse primeiro momento de intercessão a favor desses pedidos específicos. Querido Deus, nosso Pai, nós junto com vários irmãos que já vão chegando aqui nesse local, nessa rede social, Facebook, Instagram, para unir conosco, Senhor, em culto, ainda que nos nossos lares, mas junto, na unidade do Teu Espírito, e na certeza de que se o Teu povo, que se chama pelo Seu nome, se humilhar e orar, buscar a face, o Senhor virá do céu e vai fazer algo a favor da humanidade. E nós te pedimos isso, Senhor. Vem com a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Tua ação de graças, ó Deus, dispensando favor sobre todos nós, porque nós precisamos de Ti. Nessa hora a nação clama, olha para o alto e reconhece que é do alto que vem o socorro, conforme diz a Tua palavra, né? Então assim oramos, pedindo que o Senhor traga o socorro sobre toda a nossa terra, em especial nossa cidade Petrolina. Precisamos de livramento vindo da parte do Senhor. Precisamos de orientação do Teu Espírito para viver como igreja nesse tempo. E peço a Deus a Tua unção nesta noite para falar ao coração de muitos que vão estar ligados conosco nessa hora de culto. Ora assim, agradecido, e no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, é com alegria no nosso coração que nós queremos também participar de uma nova leitura bíblica. Agora, essa leitura encontra-se no livro de Salmos, capítulo de número 46, versículos de 1 a 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E quem observa, né, que grande transtorno essa pandemia tem trazido sobre a terra.
e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olhamos para esse texto e reconhecemos que Deus é Deus. Ele é um Deus de refúgio, né? A gente falou ontem em nosso zap, orientando a nossa igreja, que refúgio significa proteção, abrigo, lugar de segurança. Ele não somente é isso, mas ele também é fortaleza, né? Em tempos assim, tempos difíceis, né? Em que a terra está transtornada, nós precisamos dessa fortaleza que é o Senhor. E não importa o que aconteça, vamos perceber o seu poder de atuação no mundo. E assim celebraremos a glória do reino de Deus. Muito obrigado a você, Cíntia, Adriana, irmã Raimunda, várias pessoas que já vão chegando aí conosco, participando desse culto. Esse tema, celebrando a glória do reino de Deus, é o tema da nossa convenção, Convenção Batista Brasileira, né? E nós podemos nos alegrar com essa temática, né, que foi colocada como desafio para as igrejas batistas no ano de 2020. E nós temos certeza, né? Quando nos reunimos em culto, percebemos a glória do reino de Deus. Obrigado, irmão Cleandro, irmã Rubiana, irmã Dora. Várias pessoas já vão se aproximando aí, né? Rivelino, Renato, também participando aí conosco no Instagram. Muito obrigado a esses irmãos e que a glória de Deus também alcance cada um de vocês na noite de hoje. Nós vamos cantar Corpo e Família, um cântico bastante sugestivo para esse momento, né? Quando diz: recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado, né? Quando o Evangelho entrou na nossa vida, na vida daqueles que creem no nome de Jesus, houve essa transformação, fomos regenerados, gerados novamente, né? A obra que o novo nascimento faz. E assim, com um coração novo, um coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações. É nessa certeza e convicção que nós vamos adorar a Deus, corpo e família, nos unindo ao corpo de Cristo, a irmã Tereza, irmão Gesiel, que se une conosco agora aqui no Facebook, e outros irmãos que também certamente estão participando assim conosco. Vamos cantar então com alegria, corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
É isso mesmo, eu recebi um novo coração do Pai, um coração que é transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, e por isso nós podemos nos unir aqui como corpo e família, o corpo de Cristo, né? Aí você no seu lar, eu aqui no meu lar, mas juntos formando uma só igreja. A igreja que Cristo estabeleceu neste mundo, né, por meio da palavra de Pedro, né, quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus indagou dizendo, né, sobre esta pedra, sua confissão, edificarei a minha igreja. Foi assim que a igreja de Cristo foi estabelecida na terra, e por meio dela, né, o Evangelho tem sido proclamado por toda a nação. E nesse instante, quando nos unimos em culto de oração, temos certeza que Deus está fazendo algo a favor da nossa terra, a favor do nosso povo, a favor da sua família, da minha família, por causa do grande amor de Deus por todos nós. Eu quero fazer uma nova leitura da palavra de Deus, agora no Salmo de número 50, versículos de 1 a 3, e que traz uma mensagem maravilhosa para a nossa vida nessa noite. Diz assim: fala, ó poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelente de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda o silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor e esbraveja grande tormenta. Este, amados irmãos, é um salmo, agora não um salmo de Davi, mas um salmo de Asaf, mestre do cântico, e ele trata a excelência do culto a Deus. Fala do Deus Todo-Poderoso, o Senhor que chama a terra. É tão bonito a gente olhar a palavra de Deus e meditar nas suas passagens, né? Refletir sobre aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração, né? Ele diz que chama a terra. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está chamando a terra, significa chamando o povo, fazendo com que o povo volte-se para Deus, olhe para Ele, né? Ele diz desde o levante até o poente, né? Então toda a terra, né, está sendo convocada à presença de Deus. Quando ele fala desde Sião, ele está olhando para o povo de Deus, Israel no passado, Velho Testamento, mas também ele está olhando para a igreja no seu tempo, no meu tempo, a igreja que Jesus edificou e que nós hoje estamos servindo com muita alegria no nosso coração. Ele diz excelente de formosura. Deus é assim. Quando você, né, ainda que a gente não possa ver a face de Deus, né, porque isso seria a nossa morte, por causa da sua santidade, por isso diz que resplandeça Deus. Deus é um ser extraordinário, grande, poderoso, soberano. Ele é criador do céu, da terra, de todo o universo. É por causa disso que nós não podemos contemplar a sua face. Mas o texto diz: vem ao nosso Deus e não guarda o silêncio. É maravilhoso ver isso, porque Deus, ele usou das Escrituras para revelar a sua palavra a todos aqueles que creem no seu nome. Quando a gente abre as Escrituras, nós percebemos um Deus que está se revelando. Já fez isso através da palavra, mas continua fazendo isso através da sua obra criada. Quando nós olhamos para os céus, a Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus. Né? Das pequeninas coisas, uma simples flor e de um sol resplandecente, né? Durante todo um dia, e de uma linda noite de luar, quando a gente percebe então que o Senhor não está guardando silêncio, Ele está se revelando a toda a humanidade que olha para as coisas criadas e percebe: Deus está aqui. Então, perante isso, diz a palavra de Deus, arde um fogo devorador. É interessante quando a gente olha para a palavra e ela trata a respeito do fogo. O fogo é um instrumento de purificação, né? E Deus cita o fogo muitas vezes,
mostrando exatamente isso, né? Ele fala do batismo com fogo, mostrando o simbolismo, né, de purificação que ocorre quando nós recebemos a Cristo em nosso coração. Esse fogo consumidor entra e faz toda a purificação interior, limpando todos os nossos pecados, nos permitindo, ter livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que salmo belíssimo, que leva a gente mesmo a refletir. Fala, ó poderoso Deus, que o Senhor continue falando ao seu coração por intermédio da sua palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz, que é mais penetrante que a espada de dois gumes. Entre aí no seu lar, na sua vida, no seu coração nesta noite e fale profundamente ao seu coração. Nós temos pedidos fixos, né? Toda terça-feira a gente cita alguns pedidos. Hoje, infelizmente, a gente não vai poder dar oportunidade aos irmãos, até que você pode fazer isso por meio das redes sociais, colocar aí, se der tempo a gente pode citar aqui algum pedido seu de oração particular, mas eu vou citar algumas que alguns irmãos já colocaram diante de nós. Nós temos orado durante esse período, a gente tem dado de quarentena, mas as igrejas têm pensado, de retiro espiritual, momento em que a igreja tem buscado mais a Deus, tem estado mais diante do seu Deus, buscando a presença dele, tendo mais comunhão através da palavra de Deus. Mas a gente tem orado também pela saúde dos doentes, Muitas pessoas estão enfermas e carecem da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Nós temos o irmão João, nós temos o irmão Gesiel, são vidas preciosas para nós, mas que carecem das nossas orações. A irmã Zélia, sempre a gente tem pedido oração, não que ela esteja doente agora, mas que são vidas preciosas por causa da sua idade. Eu aproveito também para colocar um pedido da minha esposa. Ela fez ao grupo das mulheres que se reuniram hoje à tarde também, por meio das redes sociais, e pedindo então pela sua família, suas irmãs, sobrinhas, e também pelos meus pais, que são já idosos também e carecem do mesmo amor de Deus por eles, e a gente tem intercedido a eles, a favor deles a cada dia. E nós também precisamos estar intercedendo, a favor de que o Senhor Deus seja esse refúgio para todas essas pessoas, esse socorro presente, essa proteção, Pessoas hoje estão meio sem esperança, sem saber para que rumo vai dar essa situação que nós estamos vivendo no mundo, uma questão mundial de pandemia, e nós precisamos estar buscando cada dia a face do Senhor para passarmos por essa crise, E nós veremos aquilo que o Senhor diz, Parece mesmo um momento de tormenta, mas é momento em que o Senhor Deus está presente, e nesse momento Ele dá paz, Ele dá segurança, Ele dá tranquilidade, Ele dá abrigo e seguro, refúgio, Ele dá seu poderoso poder de proteção. Então, olhe para o Senhor nessa noite, volte-se para Ele. Ele quer realmente colocar a tua bênção diante de você. E nós vamos então estar intercedendo dessa forma ao Senhor, e pedindo a Deus que nos abençoe ricamente. Eu vou convidar a Ana Lídia, vou pedir que ela venha até aqui e ore conosco, pedindo a bênção de Deus então a favor dessas pessoas, Miriam, seus vizinhos, a proteção de várias famílias pelo nosso país, também orar a favor da Glória, sua família, e também por todos os idosos de nossa igreja, alguns já citados aqui. Oremos com a irmã Ana Lídia. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, por esse momento que nós estamos reunidos aqui com o objetivo de clamar o Teu nome e colocar diante do altar do Senhor alguns dos nossos irmãos que precisam da Tua atenção, Senhor, muito do Teu obrigado, cuidado, Deus. Olha para eles, da Tua mão sobre eles e, Senhor, principalmente da Tua proteção, em nome dando de a Jesus. eles a saúde necessária para que eles possam estar enfrentando esse período que nós estamos de surto, e que o Senhor possa estar livrando. Te pedimos que o Senhor esteja sua mão sobre os idosos da nossa igreja, em especial, Senhor, aqueles que fazem ali conosco parte da nossa família. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, Senhor, a todos eles com um cuidado especial,
Também te peço, Pai, que o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre os irmãos que têm algum problema de saúde e que se encontram também dentro desse grupo de risco. Que o Senhor guarde as suas vidas, fortaleça, dê a saúde necessária, dê o ânimo necessário para que eles possam enfrentar esse período que nós estamos passando. Te pedimos pelos pedidos especiais que foram feitos aqui também, Senhor, pelas famílias da Igreja Batista Calvário. Pedimos também pelas famílias, Senhor, das pessoas que são próximas a nós aqui, como vizinhos, parentes, ou até mesmo pessoas que estão em outras regiões. Também quero te pedir pela irmã Miriam e seus vizinhos, pela vida da irmã Glória e sua família. Te pedimos também, Senhor, pelos pais do pastor Max, que o Senhor possa estar abençoando a eles, livrando de todo mal, assim também como todos os avós e avós da nossa família, que o Senhor esteja livrando eles, Senhor. Te pedimos pelas crianças da Igreja Batista Calvário, que o Senhor esteja guardando a cada uma delas, livrando do mal, e também, Senhor, trazendo a elas a proteção necessária. Te pedimos pelos jovens, pelos adultos, pelos adolescentes, que eles possam estar, Senhor, neste momento que estamos em isolamento social, se dedicando, Senhor, a conhecer e a crescer cada vez mais no estudo, Senhor, da Tua Palavra, no relacionamento contigo, no crescimento espiritual e fortalecendo a nossa fé, Senhor. Te pedimos também, Pai, pelos aqueles irmãos nossos que se dedicam diariamente ali ao trabalho na área da saúde, que o Senhor esteja guardando os enfermeiros, os médicos, os técnicos em enfermagem, os irmãos da nossa igreja e das demais igrejas e até mesmo, Pai, aqueles que não te conhecem, mas que estão diariamente dedicando sua vida a cuidar das outras pessoas que precisam de atendimento médico. Te pedimos que o Senhor coloque sua mão sobre eles, guardando, livrando do mal e trazendo a eles o socorro necessário, o livramento necessário durante o seu dia a dia, nas suas rotinas de trabalho. Pai, nós também queremos te pedir de maneira... pedindo mesmo, Senhor, as tuas misericórdias sobre os representantes da denominação batista, Pai, aqueles que estão acometidos e foram, Senhor, aí contaminados durante esse período por esse vírus. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha ao encontro dos teus filhos, Pai, e traga a saúde necessária para que eles possam, Senhor, servir de testemunho da tua palavra, na certeza de que o Senhor pode trazer a cura, pode trazer o renovo para a sua saúde, pode fazer eles levantarem de onde eles estão agora, Senhor, e restaurar a sua saúde e que ele se restabeleça e venha para o convívio do teu povo. Pai, mas faça isso para que o teu nome seja glorificado, para que por meio da vida deles eles possam alcançar pelo testemunho da cura a outras pessoas através da salvação. Pai, te pedimos não só pelos representantes da nossa denominação, mas também pelos demais pastores, missionários, líderes religiosos que estão, Senhor, passando por algum tipo de necessidade na sua saúde. Eu te peço que o Senhor vá ao encontro de cada um deles agora neste momento, Pai. Quero também, Senhor, me estender um pouco mais e pedir que o Senhor derrame sobre os governantes, aquele que comanda o nosso país, o presidente Jair, sobre os governadores dos estados do Brasil, sobre os prefeitos municipais. Pai, que o Senhor esteja dando inteligência a eles, para governar e tomar as melhores atitudes que venham para beneficiar o povo, que nós possamos ser abençoados com as medidas, com os decretos, as normativas e essas medidas que estão sendo trazidas ao conhecimento do povo. Que nós possamos, ao final de tudo isso, Senhor, render graças a Ti, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Amém. Tem cuidado da sua igreja, tem cuidado dos seus aqui neste momento de necessidade e grande aflição, Pai. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pelos livramentos diários que o Senhor tem nos dado. Te peço que o Senhor seja com aquelas pessoas que ainda estão nas suas rotinas de trabalho, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser tocados agora nesse momento, e aqueles que realmente estão aproveitando esse período de quarentena, que o Senhor possa estar despertando neles o fogo ardente, Senhor, para ter relacionamento contigo, se dedicar à leitura da Tua Palavra e novamente, Senhor, guardar um tempo também para estar em oração, em intercessão por aqueles que necessitam do Teu cuidado. Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de a qualquer momento estar diante de Ti por meio da oração e te pedimos que o Senhor receba esse nosso clamor diante do Teu altar, Pai, e coloque a Tua mão e se incline aos nossos pedidos que foram feitos nessa noite. Te peço que o Senhor visite a cada pessoa que está aqui conosco, conectado via as redes sociais,
que este instrumento que está sendo muito utilizado nesses últimos dias, Abençoa, Pai, eles possam realmente estar contribuindo para o nosso crescimento. Em nome de que Jesus. toda ferramenta utilizada pelo Teu povo possa estar sendo utilizada para crescimento espiritual. Assim Te peço a Tua bênção para este dia, para esta noite, para esse fim de dia, que o Senhor nos abençoe, Pai. Te peço pela palavra que vai ser pregada, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmã Ana Lídia, por essa participação no nosso culto. Que Deus abençoe grandemente. Temos alguém lá de São Paulo, da Luz. Obrigado, filha, por você participar desse culto conosco. Que Deus lhe abençoe. Uma alegria muito grande. Deus abençoe você nessa noite. Nós estamos também agora participando junto com você. Eu queria que você pudesse cantar conosco, Grande é o Senhor, né? Quando a gente olha para tudo que Deus está fazendo, a gente só tem a reconhecer a grandeza do Senhor. Grande é o Senhor. Vamos cantar isso? Grande é o Senhor, e que é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que maravilha! Grande é o Senhor. Esse nosso Deus, ele é realmente um Deus grande e tremendo. Nessa noite nós traremos como mensagem a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo de número 26, os versículos de 6 até o versículo de número 13. É o momento em que Jesus ele é ungido em Betânia, né? Essa cidade é uma cidade ou aldeia, né? Um local onde Jesus passou algumas vezes e teve algumas experiências marcantes do seu ministério. E precisamos mesmo estar atentos nesses dias. Estamos próximos, né, do tempo da celebração da Páscoa, vai acontecer no próximo domingo, né? E a Páscoa ela celebrava a saída do povo lá do Egito, e ocorre, né, através de um sinal onde o Senhor vai passar por cima quando houve o sacrifício, né, do cordeiro
Cordeiro, por orientação de Deus ao seu povo. Eles deveriam colocar esse sangue nos umbrais da porta. E a Bíblia diz então, quando a sombra da morte passasse por cima, não alcançaria aqueles que tivessem coberto pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi derramado e colocado ali nos umbrais da porta. Assim, quando viesse, a sombra da morte, nenhum do povo de Deus seria atingido, somente os egípcios. Naquela ocasião, os seus primogênitos foram atingidos por essa situação. Todos os hebreus foram libertos e para essa comemoração, então, ali no deserto. Saíram, inclusive, apressadamente, mas Deus conduziu o seu povo e essa situação, nós celebramos com muita alegria, relembrando esse fato e relembrando a obra de Cristo, que diz ser a nossa Páscoa hoje, através do sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nós temos sido libertos de todos os nossos pecados. Quando o Senhor olha, quando Deus olha para a humanidade hoje, vê esse sangue lavado, que preciosamente nos purificou de todo o pecado, nos libertou. Então, meu desejo hoje é que todos nós estejamos então preparando, melhor dizendo, nossa mente para esse nosso momento então de celebração. Domingo será esse dia em nossa igreja, De uma forma diferente, estaremos participando disso. Nós queremos colocar na mão de cada família o cálice e também o suco de uva, para que você em família celebre conosco esse dia especial, a Páscoa de Cristo. Então estaremos fazendo chegar aí até seu lar, sua casa, Você membro da Igreja Batista Calvário, para que possamos participar desse momento diferente em nossa igreja, mas de forma muito singular, Celebrando a vitória de Cristo ali no Calvário. A Páscoa tem um valor muito especial para todos nós. É através dele, ou desse momento, em que nós tivemos também a nossa vida liberta, de todos os nossos pecados. E isso também aconteceu aqui nessa última celebração da Páscoa de Cristo com os seus discípulos. Ele foi a um jantar em Betânia, a uma ceia, lugar de grandes encontros de Jesus, eu diria também lugar de transformação e de poder extraordinário realizado por meio da sua vida. É nesse palco que surge a nossa mensagem de hoje, o encontro de Jesus com Simão, o leproso. E eu queria ler para vocês essa passagem que está em Mateus, como eu disse, capítulo de número 26, versículos de 6 até o versículo de número 13. Eu vou aproximar aqui a palavra de Deus para que a gente possa então fazer a leitura e acompanhar esse belíssimo texto da palavra de Deus para o nosso coração. Diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Indignaram-se os discípulos e disseram: por que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, essa parte me impressiona o coração, porque mostra uma capacidade de Jesus de onisciência, de conhecer você sem que você mesmo fale alguma coisa. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais a esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque aos pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E aqui, amados irmãos, nós podemos também afirmar que ficou
realmente um legado para sempre. O texto, ele inicia dizendo: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Uma das maneiras de você estudar a palavra de Deus é fazer um questionamento de o que Jesus está. Então, ele está aqui fazendo algo, né? O texto diz que ele está em Betânia. Como eu disse, essa cidade foi lugar do milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, daquela família de Marta e Maria, família em que Jesus amava muito, que tinha muito apreço por esses irmãos. Foi lá então que o Senhor realizou esse milagre, e milagre que chamou muito a atenção de muitas pessoas, até o fato de que muitos quiseram tirar-lhe a própria vida. Mas aqui eu queria chamar a sua atenção, porque ele estando ali, ele está na casa de Simão. E olha, um destaque diz assim: o leproso. O que paramos para observar aqui é que Jesus está fazendo algo, né? Ele está nessa aldeia de Betânia, né? Como eu disse, uma família recebe um milagre que trouxe grande destaque no ministério de Cristo, e muitos buscavam ele para matá-lo por causa deste grande feito. E eu diria até por causa de inveja. E por não aceitarem que tantos haviam se rendido a Cristo, se convertido ao Evangelho do Senhor, devido à manifestação desse poder de Deus na vida de Lázaro. Lázaro estava diante deles como um testemunho vivo do poder de Deus, do milagre de Deus realizado ali naquela aldeia. Mas eu quero também chamar a tua atenção para este fato, como eu disse, a casa de Simão. Não sabemos muito sobre ele, sobre esta pessoa. O texto não fala muito, não traz muitos detalhes sobre eles. É olhando as Escrituras que a gente vai encontrar algumas coisas a respeito desse evento aqui, né, quando Jesus é recebido em sua casa. Não sabemos muita coisa, mas o texto destaca que ele era leproso. Parece então demonstrar com isso que ele era um homem orgulhoso, porque se ele era acometido da lepra, a lepra era uma doença naquele instante contagiosa, e uma doença que fazia com que a pessoa que portasse a lepra, ele teria que se distanciar das outras. Então parece que essa situação na vida de Simão mostra um tanto quanto uma atitude de orgulho dele, de estar podendo receber Jesus mesmo tendo esta enfermidade. E o que não deveria ser, pois a lepra, sendo uma doença incurável naquela época, exigia o distanciamento. A gente tem percebido o quanto é doloroso isso para a vida das famílias. Tem sido precioso para nós, famílias cristãs, porque a gente tem buscado nessa oportunidade, está fazendo desse momento um momento de crescimento espiritual, eu diria até mesmo de edificação pessoal própria da nossa vida, quando a gente tem buscado mais a Deus em oração, quando a gente tem buscado mais a Deus na busca da sua palavra, então buscando estar em maior comunhão com Deus, buscando até completar, né? Porque toda a nossa igreja está no desafio da leitura bíblica anual, então a gente tem antecipado isso, temos avançado em nossa caminhada de leitura bíblica, e isso tem constituído um fortalecimento espiritual. Então o leproso, ele tinha que fazer isso, ele tinha que estar num distanciamento das pessoas, também no isolamento social do indivíduo que era acometido desse mal. E a lepra era também uma doença contagiosa. Por isso, acredito que ele devia estar mantendo essa situação em sigilo, ainda que o texto destaca para nós que ele era leproso. É interessante isso, pois a atitude de muitos quando pecam é também tentar esconder o pecado, como se isso fosse possível. Às vezes você pode até fazer isso, ou julgar assim, ou pensar que é possível você encobrir o pecado de alguém. Do ser humano, você pode até conseguir, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que de Deus nunca. Você está todo o tempo diante de Deus, e diante dele ninguém pode encobrir o pecado. Ele conhece o seu coração,
E como conhecia o coração de Simeão, ele vai cobrar isso dele. Porque o texto vai mostrar para a gente que naquele instante em que ele recebia Jesus em sua casa, acontece outro fato. Aproximou-se dele uma mulher. Tinha um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. O primeiro tinha uma enfermidade, né? Vimos isso, a lepra. O segundo personagem, então, aqui de nossa história, nesse momento, tinha um bálsamo preciosíssimo, mas ela não julgou ser ele tão precioso assim que não pudesse utilizar dele agora a favor da vida do seu Senhor. Essa mulher tinha tido uma experiência pessoal com Cristo. Ela estava muito feliz nessa caminhada com Jesus. Ela estava vivendo, eu diria, um dos melhores momentos da sua vida. E ela julgou que aquele bálsamo, para muitos, parecia ser preciosíssimo, e era mesmo. Mas naquele instante ela pensou, eu acredito, talvez estivesse no seu coração, que mais precioso seria o gesto, a atitude, aquilo que ela iria fazer agora pelo seu Senhor. Ela lança aquele óleo precioso sobre a cabeça do Mestre, causando uma grande admiração à vida de todos que estavam ali. Talvez aqui a pergunta que cabe nesse instante seria: o que você tem de tão precioso que não pode ser gasto na vida do Mestre? De forma humilde, é o que nós observamos nessa mulher. Ela torna-se alvo de revolta para todos, agindo com muita humildade, fazendo isso a favor da vida do Mestre. Ela certamente não sabia que há poucos dias dali o Senhor estaria sendo crucificado, julgado e condenado para ser então crucificado. Ele seria também colocado numa sepultura. Nada disso talvez estivesse no coração dela. Até porque eu entendo que ela gostaria mesmo de ter mais tempo o Senhor junto dela, visto que ele tinha realizado algo tão precioso para a vida dela, e agora estar distante dele pela sua morte, tenho certeza que essa não era o conhecimento que ela detinha. Mas ela age humildemente, e fazendo assim ela torna-se alvo para todos. Às vezes, quando nós agimos assim, nós também temos contra nós a mesma atitude. Porque todos que olharam, inclusive os discípulos de Jesus, julgaram aquilo um grande desperdício. Diziam os discípulos, o texto diz: com esse dinheiro poderíamos atender a muitos pobres. E olha, esse gesto certamente dá-nos a impressão de que era um gesto de nobreza. E era mesmo. Atender os pobres sempre parece ser uma atitude nobre, e deve ser. Sempre que você puder servir a alguém, isso será reconhecido como ato de nobreza. Mas o Senhor conhece o coração, e conhecia em especial o coração de Judas Iscariotes, que estava entre aqueles discípulos. Judas vinha tendo atitudes malignas no seu coração, roubando ofertas, tirando da contribuição que pessoas faziam para o ministério de Jesus e usando para o seu prazer próprio. E com isso, ele estava agindo de forma pecadora, pecaminosa. E aquela ação, então, conhecendo Jesus no coração dos discípulos, que incluía a vida de Judas, não era uma atitude de nobreza, porque eles não estavam agindo com um coração puro. E isso leva a gente a pensar que Jesus conhece o teu coração. E não dá para ter, então, só palavras bonitas ou só gestos bonitos. É preciso sinceridade do coração diante daquele que nos conhece perfeitamente. Então saiba disso. Jesus conhece você perfeitamente, conhece o seu coração perfeitamente. Por isso é que quando a gente vai olhar para o versículo de número 10, nós encontramos lá dizendo assim: mas Jesus. Ah, que coisa preciosa quando eu leio isso, mas Jesus.
Mas Jesus o que, pastor? Sabendo disso, sabendo de toda a intenção do coração dos seus discípulos, de toda a intenção do coração de Simão, que estava de forma orgulhosa, julgando-se superior àquela mulher e superior, às ações de Cristo a favor dela. Jesus conhece mesmo o nosso coração. Então, Jesus disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Então, boa ação nossa para com a pessoa de Jesus sempre será bem vista, sempre será reconhecida, sempre virá a ser transformada em algo para ficar em memória. Aquilo iria acontecer na vida dessa mulher. É aqui, meus irmãos, que encontramos toda a diferença na maneira de ver as coisas, e precisamos aprender então com o mestre. Aqui há um homem orgulhoso, olha só, e vê o pecado na vida da mulher. Também encontramos um olhar na vida dos outros, os seus discípulos. Olha e só vê o valor do unguento, daquele óleo precioso que estava na mão da mulher. Às vezes pessoas agem assim, nos valoriza por aquilo que temos e não por aquilo que somos. Então Jesus chama a atenção a respeito disso, que você é valoroso, você é importante, não por aquilo que você tem, mas sim por aquilo que você é. Quando você então observa isso, percebe que esta observação da parte de Jesus está por um gesto daquela mulher, um gesto de humildade. Então nós temos que ter muito cuidado com a maneira como estamos percebendo o outro. Como o outro está nos vendo? Será que eles estão nos vendo apenas pelos que temos? Ou seu modo de ver o outro está no que eles têm, não no que eles são? Observe isso, tenha cuidado com essa observação, porque Jesus faz esse destaque aqui e mostra para você que ela, por humildade, praticou uma boa ação. E é maravilhoso então quando a gente olha mais Jesus. Jesus respondendo a ambos, ao orgulhoso Simão e também aos seus discípulos, ele diz assim: aos pobres sempre tendes. Essa é uma verdade, irmãos. Sempre vai existir pessoas precisando de outro. Pobres, que ele cita aqui, E elas sempre vão lhe procurar. Mas Jesus, ele está dizendo que ele não estaria com eles, nem com Simão, nem com os seus discípulos, e nem mesmo com aquela mulher que praticou uma boa ação para com ele. Há dias depois daquele tempo, Jesus seria julgado, condenado e morto. Então não estaria mais ali. Então, é muito precioso observarmos isso quando eles não teriam mais Jesus junto a eles. Jesus hoje está perto de todos os que o invocam, de todos que buscam, mas que o buscam com um coração sincero, honesto, verdadeiro. Quando vão diante dele em singeleza de coração. Ao orgulhoso, ele fala do seu feito, porque era comum quando um judeu recebia outro em sua casa, ele usar da atitude do lava-pé. Então, Jesus, que vinha da rua, precisava então receber esse gesto de nobreza do Simão. Ele deveria oferecer isso a Jesus, lavar os seus pés, as suas mãos, para então se assentar à mesa. Mas ele não faz isso. Jesus chama isso e faz ele reconhecer que ele estava sobre esta condenação, porque ele não fez isso para com a vida de Jesus, não fez esse gesto precioso para com a vida de Jesus. E aí a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Então, na verdade, esse orgulhoso Simão estava condenado à morte, salário do pecado. Estava destituído da glória de Deus, E ele age ali com soberba, porque ele diz assim: se soubesse mesmo quem é essa mulher. Não aqui nessa passagem,
Mas nós encontramos em outro momento ele dizendo isso acerca dela, né? Ele não faria isso. Não ouviria, não daria atenção ao gesto, à atitude que aquela mulher estava fazendo para com ele, onde ele reconhece que era um bom gesto para com a vida de Jesus. Então Jesus o repreendeu, mostrando que ele era tão pecador quanto aquela mulher, e que a sua atitude era reprovável para com Jesus e era também pecado. Quando não fazemos a recepção correta, né? Ele estava dizendo àquele Simão, quando alguém chegava em sua casa. A mulher agiu com humildade, ungiu o corpo do Mestre para a sua ressurreição. É bem verdade que ela não sabia desse gesto, mas é aqui que nós chegamos ao clímax dessa passagem. É aqui que nós chegamos ao ponto alto desse momento, porque Jesus diz assim: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para meu sepultamento. Né? Quando Jesus foi tirado da cruz do Calvário por José de Arimateia, ele foi envolto em um lençol e colocado lá no túmulo da sua família. Ele inaugurou aquele lugar. A Bíblia diz que as mulheres foram bem cedinho, de madrugada do domingo, fazer esse gesto, né, precioso de levar perfume para ungir, porque às vezes a sepultura cheirava mal, trazia esse cheiro mal, e faziam então esse gesto. Jesus reconhece que ela estava antecipadamente preparando então o corpo dele para esse momento. Conhecendo ou não o que ela estava fazendo para a vida de Jesus, era precioso, porque ela estava agindo de uma forma profética, até sem saber que era isso que ela estava fazendo. Ela faz algo que ficaria como um legado para onde fosse pregado o Evangelho, fosse lembrado. Que coisa extraordinária, né? Você ter um feito seu guardado em memória, onde o Evangelho do Reino for pregado, diz o Senhor, o gesto dela, a atitude dela seria lembrado por todos. Que atitude linda que precisamos hoje seguir. Continuar tendo gesto de humildade para com as outras pessoas. Continuar anunciando o Evangelho do Reino, precioso Evangelho, Evangelho que transforma todo aquele que nele crê. E muitos pequenos gestos, amados, ficarão na memória de pessoas. E estes gestos constituirão memória para a glória de Deus. E eu quero concluir esse texto final com o versículo, de número 13, quando diz assim: onde for pregado em todo o mundo esse Evangelho, seja também contado o que ela fez para a sua memória. Um gesto humilde, mas que determinou um legado para sempre. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Pequenos gestos, pequenas atitudes que você fizer para com o outro. Talvez seja aí na sua casa, você tem um pequeno gesto para fazer com alguém. Talvez um pedido de perdão, talvez um abraço, talvez um reconhecimento de que por uma palavra maldita, mal colocada, você ofendeu alguém. Talvez seja um gesto que o Senhor esteja pedindo para você fazer aí no seu lar. E se você fizer isso, certamente essa atitude humilde do seu coração, ela ficará guardada em memória e vai determinar sim um legado para sempre. Quando tomamos atitudes assim, ficaremos lembrados. Mas isso não é para a glória humana, né? Isso é para a glória de Deus. Porque tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. E isso só é possível quando nós temos um relacionamento, eu diria um relacionamento pessoal com o nosso Mestre, Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o enviado de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus e Ele é a nossa Páscoa. Estamos nos preparando a sua vida para o domingo, quando vamos celebrar junto com você a Páscoa de Cristo.
Então queremos que você tenha gestos que fiquem guardados para a memória e para a glória de Deus. Fazendo escolhas corretas, andando e vivendo diante da presença de Deus, vivendo diante dele, vivendo em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, que nos ajude, amados irmãos, a vivermos dessa maneira. Certamente ela vai glorificar o nome de Cristo. Você que está aí unido conosco no Instagram, você que está unido conosco aí no Facebook, pense nessas coisas, reflitam sobre esta palavra que foi direcionada ao seu coração. Jesus foi ungido ali em Betânia e esse gesto de humildade daquela mulher ficou em memória. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmã Rafaela Freitas, lá de Recife, unida conosco em culto e em adoração ao nosso Deus. Nós vamos convidar você para estar conosco por meio dessas redes ainda amanhã. Amanhã nós nos reunimos em pequeno grupo multiplicador. Estamos felizes porque Deus tem abençoado a gente e esse pequeno grupo multiplicador está indo muito longe, né? Está indo até a Rafaela, olha, lá em Recife. Foi também a dar luz lá em São Paulo. Olha por onde estamos indo, tão longe, né? Isso é bênção de Deus, essa é a oportunidade. Cida Evangelista também lá em São Paulo. Que maravilha! Você também estará unida com a gente, viu, Cida? Viu, Rafaela? Em pequeno grupo multiplicador, compartilhando então da palavra de Deus. E assim, nós convidamos você, ou por meio do Facebook, ou por meio do Instagram, estarmos juntos, né? Nos encontrando novamente, acompanhando a palavra de Deus. Nesse mês de abril, nós estamos no mês da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos estudando o livro de Provérbios com o professor Gesiel, mas nós vamos ter também, se Deus quiser, domingo, outras classes funcionando. Ore para isso, né? Para que outras classes possam estar juntos, participando, então, dos nossos trabalhos de Escola Bíblica Dominical. Eu quero convocar, então, aos jovens casados para estar comigo. Vou estar fazendo a nossa aula domingo. Então, entre aí e participe conosco na Escola Bíblica Dominical, a classe dos casais, né? Eu creio que para a noite, o culto infantil também vai acontecer e teremos então uma participação especial com as crianças. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, venha estar conosco, venha participar do amor de Deus, venha estar juntos celebrando a glória do reino de Deus, né? Nós vamos ainda cantar mais um louvor, não é isso, Raquel? Vivo feliz. Ó, quem está em Cristo vive feliz, participa feliz, né, de culto, e mesmo que estando assim separados, estamos unidos, fazendo parte de uma única família, a família de Deus. Então vamos cantar isso? Segurança, vivo feliz, pois sou de Jesus. Vamos lá? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz,
da bondade do meu Jesus. Muito obrigado a você que está aí junto conosco no Instagram. Deus lhe abençoe abundantemente. Nos despedimos com muita alegria, em nome de Jesus. Amém. A você que está aqui conosco no Facebook, nós também queremos nos despedir com muita alegria no nosso coração, desejando a bênção de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família. Então agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, nós que vivemos felizes porque somos dele, somos de Jesus, por isso podemos cantar com a nossa alma alegremente ao Senhor da nossa vida. A Ele podemos dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A Ele seja o amém. A Ele seja toda a honra que é devida ao seu santo nome. Que assim, você unido conosco, estamos nos despedindo com a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente, família de Cristo, Igreja Batista Calvário. Muito obrigado você, Rubiana, muito obrigado você, Adriana, e tantos outros irmãos que, unidos a nós, participaram desse culto nesta noite. Deus abençoe. Amém e amém.